Quero Teatro, Governo Federal, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Cultura e Economia Criativa, através da Lei Aldir Blanc, apresentam Festival Olhar pra Frente, uma série de entrevistas sobre teatro com 23 personalidades das artes cênicas do Rio de Janeiro. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Quero Teatro. Hoje a gente tem a honra de entrevistar o diretor Tadeu Aguiar. Diretor, ator, produtor. Tadeu tem anos de carreira e eu acompanho essa carreira desde cedo, porque em 89 foi minha estreia como plateia no teatro, assistindo esse cara aqui no musical A Pequena Loja dos Horrores como Seymour Krelborn. Eu falo até hoje isso, gente. Eu olho pro Tadeu, eu só enxergo o Seymour, eu não vejo outra coisa. Seymour velho agora, cara. Mas eu também fico no ouvido dele para ele remontar A Pequena Loja dos Horrores, porque já tem muitos anos que ninguém monta aqui no Brasil. Aliás, eu acho que só teve... Teve a nossa, e depois acho que em Campinas foi no retrasado, o mas grupo foi de Campinas. Estudantil, né? Eu acho que não era um espetáculo muito profissional, mas pelas fotos que eu vi, os meninos capricharam. Exatamente, foi uma montagem caprichosa, mas não foi do circuito profissional. Não, ficou lá em Campinas. O Tadeu, a gente está falando de A Pequena Loja dos Horrores, que foi em 89, mas em 81 ele já fez Aí Vem o Dilúvio. E ele vem de uma geração de teatro musical onde tudo se fazia de uma forma muito diferente do que é feito hoje, né? Qual é a diferença que você vê hoje? Claro que a gente tem a parte técnica muito mais elaborada, mas assim, em relação ao tesão de fazer. Bom, na verdade, foi a minha estreia, o Dilúvio, né? Esse ano eu faço 40 anos de profissão. E é um musical muito grande, talvez até maior do que os que a gente vê hoje em dia. Aí Vem o Dilúvio. Aí Vem o Dilúvio. Era uma produção imensa, com 2 cenários de palcos giratórios, com diversos cenários. A única coisa é que naquela época nós não tínhamos uma orquestra ao vivo. A trilha sonora era gravada e nós cantávamos ao vivo. E foi um momento muito especial da minha vida, porque nessa época eu fazia coro no espetáculo. 2 meses depois da peça estrear, o elenco principal teve uma discussão com os produtores italianos e resolveram parar a peça e sair do espetáculo. A peça ficou parada uns 15 dias. Meu Deus. E eles então fizeram testes dentro do elenco para colocar o elenco para atores protagonistas. O turning point na vida dele. Aí foi o turning point. Aí eu entrei e acabei fazendo o papel de protagonista durante 2 anos. Uau. Naquela época a gente fazia sessões de terça a domingo, com 2 na quinta, 2 no sábado e 2 no domingo. Eram 9 sessões por semana. Caramba. E não reclamava não, hein? Mas o povo ainda reclama hoje? Reclama. Você faz 4 sessões, minha voz, eu preciso de uma fonoaudióloga, eu preciso não sei o quê. A gente naquela época não tinha essa tecnologia de microfones que tem hoje. Quer dizer, no Dilúvio ainda tinha os microfonezinhos bem primitivos desses que a gente tem. Você imagina, isso há 40 anos, mas já eram microfones de lapela. Uau. Mas o coro todo não tinha, eram shotguns, como esse aqui, por exemplo. Eles ficavam apontados para o palco e as pessoas todas o coro cantava no gogó, soltando a voz para o shotgun alcançar as vozes. Uau! E Tadeu, você já participou de grandes musicais, tanto como ator como diretor, e você fez produções com e sem patrocínio, né? E eu queria entender assim, porque, por exemplo, você fez um musical que eu amei, que foi uma franquia da Broadway, né? O Ou Tudo ou Nada, que foi um espetáculo que vocês fizeram com pouco dinheiro para a realidade, né? Muito pouco dinheiro. Um espetáculo musical com 21 atores, mais orquestra, mais tudo, precisa de um dinheiro razoável para poder pagar essas pessoas. Claro. Mas o que aconteceu é que nós encontramos um grupo de amigos que decidiu investir no espetáculo sem precisar de um cachê. Então nós fizemos quase que uma cooperativa. Nós ganhamos R$500 mil para fazer toda a cenografia, para fazer todos os figurinos, para fazer, pagar técnicos, porque esses técnicos, eles não entram às vezes na divisão do dinheirinho. Mas a gente conseguiu fazer um espetáculo bem grande, que eu acho que ficou bacana, com muita criatividade, usando cenários antigos, roupas de outras produções. A gente rearrumou, aproveitou
E eu acho que a maneira de se fazer teatro, quando você não tem dinheiro, tem que ser assim. E eu acho que daqui para frente as coisas vão ficar mais difíceis. Você acha que agora as produções elas vão pensar em elencos mais enxutos para poder manter vivo o teatro musical? Eu acho que sim. Eu acho que os grandes espetáculos continuarão acontecendo de uma maneira diferente, né? Eu acho que a gente está tendo uma dificuldade imensa de aprovar os projetos na lei, então a gente vai ter que correr atrás de pessoas que investam dinheiro no espetáculo sem ser através da Lei Rouanet, de patrocínios, ou então grupos de amigos se juntarem e produzirem esse espetáculo, como chama? Crowdfunding. Né? Crowdfunding. As vaquinhas. As vaquinhas. Eu acho que, por enquanto, acho que a saída é essa. A gente está tentando batalhar muitas coisas, mas o momento está difícil. O Tadeu tem no currículo dele uma das grandes produções brasileiras que estava em cartaz antes da pandemia, foi interrompida e vai voltar, que é A Cor Púrpura, né? E eu imagino a dificuldade que você tenha tido para escolher o elenco daquele espetáculo, né? Porque eu imagino que a audição ali tenha sido difícil. Eu olhar se fosse o diretor daquele espetáculo e fazia logo a capela. Eu falei, tira o microfone aí, porque era cada vozeirão. Incríveis, né? São artistas maravilhosos. Como é que foi enxergar essa galera na audição? Porque claro que tem muita gente ali que já é de musical que você até já conhece, né? Algumas pessoas já eram convidadas, né? São amigos que são talentosíssimos e que estão em qualquer produção com você, com dinheiro ou sem dinheiro. Então essas pessoas têm sempre que estar juntas. Também acho. Mas a Letícia Soares foi uma grande revelação. Foi. Na verdade, a gente não tinha protagonista, né? Houve uma conversa anterior com uma outra atriz, mas por questão de agenda e do empresário, a gente acabou não fechando. Mas a Letícia veio numa tarde, a gente chamou, eu não a conhecia, isso foi uma indicação da Marcela Altberg, produtora de elenco, junto com o Tony, que insistiram para que eu a ouvisse. Diretor musical, exatamente. E o Tony falou assim, ouça essa menina, ela veio de São Paulo, pegou um ônibus, veio até aqui. E aí quando ela abriu a boca, nós ficamos completamente estarrecidos com aquela voz, com o que saía daquele coração, na verdade, não é nem daquele pulmão, mas do coração. Além de ser uma atriz extraordinária, é uma pessoa incrível, joga junto com a equipe, com o elenco, com a produção, não arruma problema. Aliás, esse elenco todo é assim, não tem uma pessoa nesse elenco que seja algum problema para a produção, eles são realmente incríveis. Incrível. E foi muito difícil encontrar tudo, porque na verdade nós encontramos 534 para os testes. Nós precisávamos só de 17. Você ouviu 534 pessoas. Aí depois fomos separando, ficamos a 250, 140, Sim. 50 e 17. Foi muito difícil porque todos são muito talentosos. Mas aí eu comecei, na minha cabeça eu tinha uma imagem de espetáculo, que tipos físicos eu gostaria para cada personagem, qual era o temperamento que eu gostaria para cada personagem. Então eu fui mais pelo temperamento do ator do que pela qualidade vocal. Se bem que todos têm uma qualidade vocal incrível, os que não alcançavam umas notinhas, houve um trabalho muito bacana da direção musical, e que trabalhou com esses artistas que precisavam alcançar uma pequena nota, e no final deu tudo certo e a gente teve um espetáculo acho que foi o espetáculo de maior sucesso da minha vida. É a sua menina dos olhos. É um espetáculo lindíssimo mesmo, e vocês estrearam um espetáculo com patrocínio, vale até dizer quem é o patrocinador. É a Bradesco Seguros. Bradesco Seguros, mas vocês vão voltar agora com ele sem patrocínio. Não, na verdade foi o seguinte, a gente conseguiu um patrocínio da Bradesco para fazer, pequeno, não era um patrocínio grande, e nós conseguimos desdobrar esse dinheiro de uma maneira muito... Vocês até viajaram, né? Foram para Salvador. Foi um sucesso. Salvador nós lotamos 6 sessões do Teatro Castro Alves. Uau! Aí fizemos São Paulo também com muito sucesso. Aí, quando nós voltamos para o Rio, no dia 13, quando a gente foi passar o som, no meio da passagem de som, nós recebemos que o governador tinha decretado o lockdown, e aí os atores... E eu falei para ele, não, vamos ficar tranquilos, daqui 15 dias a gente retoma. Um ano depois, cá estamos nós, esperando esse retorno. Então acho que a gente retorna, a gente está sempre colocando para frente, mas a gente nunca quer dar uma data exata. Mas claro, eu acho que daqui a 6 meses talvez a gente consiga começar o espetáculo novamente, porque acho que vai ter a vacina e aí as pessoas começam a ter mais coragem de ir para o teatro. É verdade. Tadeu, você é uma pessoa, graças a Deus, antirracista, e a gente vê você muito defendendo essa causa.
E você não é negro, e é muito legal quando a gente abraça essas causas, porque são causas coletivas, não é porque eu não sou negro que eu não tenho que ser antirracista. Mas o Tadeu, antes da Broadway fazer Frozen com negros, fazendo a Elsa, antes da Broadway fazer o King Kong com a protagonista negra, o Tadeu fez Love Story, que é um musical onde não existe um tema de discussão racial, era simplesmente uma história de amor, com um elenco só negro. Como é que foi essa experiência com esse elenco? Foi assim, a gente, a princípio, nunca tinha pensado nisso, nessa história de fazer só com artistas negros. A gente nem tinha pensado, na verdade, a gente tem na nossa vida, a gente nunca pensa, eu fiz essa nossa canção, não coloquei um ator negro no elenco. Não passava pela nossa cabeça, se não tivesse escrito no texto negro, de colocar um negro. Não passava. Você pensava, o escritor não colocou o negro. Isso foi em 2008, né? 2009. Mas aí nós anunciamos a peça, anunciamos as audições, e um amigo meu, produtor, falou assim, eu tenho um namorado que ele é preto, tem papel para preto na sua peça? Ui, chega a doer aqui. Aí quando ele falou isso, me deu um nó, fiquei muito emocionado, e falei com o Eduardo, eu acho que a gente tem que entrar numa causa, a gente tem que transformar qualquer papel para qualquer ator, independente da etnia. Claro. Então, aí nós falamos assim, então vamos fazer o seguinte, nós já tínhamos ouvido alguns atores brancos, mas tínhamos ouvido muitos atores negros, então, assim, vamos reabrir essa audição só para artistas negros. Aprendi que a sorte vem, quem buscar e eu busquei, em Nova York eu encontrei um bom lugar pra trabalhar, os sonhos são pra realizar. E aí que foi bacana, porque na verdade na peça você não fica falando, ele é preto, ele é branco, ele é preto. Não. A peça é uma peça de amor e ninguém questionou por que era todo mundo preto, por que era todo mundo branco. Eram só pessoas que estavam ali representando. Exatamente. Né? Então foi um dos momentos mais importantes, eu acho, que da minha história. Embora a peça não tenha sido um grande sucesso, a peça não virou aquela coisa maravilhosa que nós gostaríamos que virasse, mas só de termos começado um trabalho dessa forma, Sim. Eu acho que ela é talvez a peça mais importante da nossa vida. E eu acho que você inspirou muita gente com essa atitude. Nós compramos agora várias peças que só vamos fazer com pretos. Muito bom. Porque eu acho que é importante. Bom. A gente dá protagonismo. Eu acho que eles precisam necessário. tomar o lugar deles que nós tomamos. É verdade, é verdade. A gente tem que assumir nossa parcela de culpa, Muita, historicamente. Exatamente. E eu assisti um espetáculo seu que foi um drama musical, que é uma coisa que é difícil a gente assistir aqui no Brasil, que foi o Quase Normal. Eu te esperarei. Eu não vou mentir. Eu achei que soubesse. Eu sou o que te entende. Eu sou o que te amora. Eu sempre estive aqui com você. Deseja e se pensar que eu não estou bem aí, então olhou bem pra mim. E é um espetáculo que eu assisti em Nova York, em Buenos Aires e aqui, e eu gostei muito mais do que eu vi aqui com você. E eu queria saber como é que é esse caminho de você fazer uma montagem sendo autoral e original, mas ao mesmo tempo uma montagem que é uma franquia americana. Essa peça não era franquia. Ah, não? Não. Eu não faço nenhuma peça que seja franquia, que eu tenho que fazer igualzinho que é nos outros países. Então, porque aí... não réplica aquele chamam. Não é réplica. Então eu acho que não é legal você... Qual é o seu trabalho num projeto como esse? Você vai colocar como a sua assinatura naquilo que já foi... Você vai copiar aquilo e colocar? Não. Eu me lembro que o Vitor Maia, que eu entrevistei, que fez o espetáculo Quase Normal, ele falou assim, que você dirigiu o Quase Normal e você assistiu um dia e falou assim, não, isso está muito parecido com Buenos Aires. Tira tudo, vamos fazer tudo de novo. Porque na verdade, como eu assisti em vários lugares do mundo, você acaba, evidentemente, absorvendo algumas coisas. Né? E algumas coisas foram que eu copiei da Broadway mesmo, 2 andares. A casa da Broadway tinha 2 andares. Mas eu tentei me distanciar muito deles, e eu acho que o nosso Quase Normal
eu acho melhor do que todos, porque nós tínhamos atores de verdade, não eram só cantores. Então a gente tinha uma Vanessa Gerbelli deslumbrante, um Cristiano Gualda maravilhoso, o André Dias, a Carol Futuro, o Olavo Cavalheiro e o Vitor Maia. Mas foi uma coragem também, porque eu não tinha dirigido ainda essas coisas assim, eu fiquei com muito medo. A primeira peça que eu dirigi musical foi a do Eduardo, que foi o Quatro Faces do Amor. Não sei se você viu. Assisti, que era um musical com vários elencos também. Também. E aí, a partir daí, quando as pessoas começaram a entender que eu poderia dirigir, eu comecei a me sentir seguro e é o que eu comecei a fazer. Que máximo. Então, quase o Quatro Faces do Amor foi o meu primeiro chute como diretor. Não sei se o acaso quis brincar ou foi a vida que escolheu. Por ironia fez cruzar meu caminho com o seu. Eu nem queria mais sofrer a agonia da paixão. Nem tinha mais o que esquecer, vivia em paz na solidão. E você dirigiu também um outro grande momento do teatro brasileiro, que foi Bibi, Uma Vida em Musical, que teve a própria Bibi assistindo na plateia. Muito obrigado, Bibi. E eu queria que você me falasse sobre a experiência do público em relação a esse espetáculo, porque Bibi é uma artista consagrada, mas a gente fica pensando quanto que a Bibi interessa a geração de hoje, né? É difícil, né? Tem uma coisa muito importante que aconteceu nessa peça, é que a última peça que a Bibi Ferreira viu na vida foi uma peça sobre a vida dela. Nossa, eu arrepio aqui agora aqui na alma. Então foi a última peça que ela viu. Ela saiu de casa, viu aquela peça, voltou para casa, não saiu mais e morreu. Esse país é um país que se esquece muito fácil dos seus ídolos, dos seus artistas, né? A gente se lembra pouco de atores do passado que tiveram tanta importância na história do teatro brasileiro. E a Bibi tinha ainda um secto de fãs que acompanhavam. Mas as coisas foram diminuindo a partir do momento que também a geração dela foi morrendo também. Sim, né? sim. Então, eu acho que falta no Brasil, nas escolas, cursos de teatro para contar para essas pessoas quem foram os primeiros autores de comédia, Martins Pena, Arthur Azevedo. Não se fala mais nisso. Né? O jovem também hoje não vai ao teatro. Então, nós tivemos uma carreira muito boa da Bibi, mas podia ser um estouro. Né? É um espetáculo que ganhou o maior número de prêmios, até o Quase Normal. O Quase Normal foi o espetáculo que ganhou o maior número de prêmios da história do teatro musical. Uau. Até aquele momento. E a Bibi ganhou mais que o Quase Normal. Somos o circo Queirolo, saudamos a todos de modo cortês. De muito longe viemos alegrar a todos vocês. Então, é um espetáculo muito premiado, que é um espetáculo bonito. A Amanda fez uma Bibi extraordinária. Mas faltava um público jovem para conhecer a história dessa mulher. É verdade. A gente trazia gente das escolas de teatro, dos colégios, mas precisamos ainda fazer mais. Com certeza. Mas você está aí com esse caminho longo para trilhar, porque você tem também o seu trabalho com teatro jovem, que você faz essa parte de levar teatro a muita gente jovem que precisa realmente conhecer a nossa história. Obrigado, Tadeu, pela entrevista. Você. Foi um prazer falar com você. Nossa, o prazer foi meu. Obrigado. Eu estou há muito tempo querendo fazer essa entrevista. Obrigado a todo mundo que assistiu até agora. Sigam o Quero Teatro nas redes sociais. Muito obrigado à Lei Aldir Blanc, que proporcionou a realização desse projeto. E em breve a gente se encontra pelos teatros. Até já!